O anime e o mangá de Black Clover estão entre as minhas obras favoritas desse universo e como toda obra, ele tem qualidades, mas tem defeitos também. E há um tempo atrás, vocês me pediram bastante aqui nos comentários dos vídeos para eu fazer um vídeo comentando sobre o que eu não gostava em Black Clover. Então eu fiz isso hoje, lembrando que é uma opinião pessoal minha, o que eu vou falar é baseado puramente em opinião, eu não estou fazendo uma análise técnica, não estou falando o porquê funciona ou porquê não funciona. São só coisas que eu não acho interessante lá, apesar de que eu acho que ele tem muito mais qualidades do que defeitos, beleza? Lembrando que aqui na descrição tem um link para vocês poderem conferir os Funko Pops e as Action Figures lá da Atacado Collections, maior distribuidora, né, desse tipo de produto, de colecionáveis da América Latina. Funko Pops, direto da fábrica da Funko, eles são distribuidores oficiais ali no Paraguai, então para você que está querendo comprar com preço mais baixo, lá é o lugar. Vamos começar falando dos gritos do Asta, porque eles existem não só no anime, mas no mangá também. No anime fica muito óbvio por que eu não gostava, né? Porque incomoda muito ele berrando o tempo todo. E eu quase dropei do anime, inclusive, por causa disso. Só que aí eu comentei lá nos stories do Instagram. Falei assim, ai, nossa, achei um anime que eu até achei legal a ideia, a premissa, mas os gritos do protagonista me incomodam muito. E choveu de direct de vocês falando, meu, dá uma chance, depois ele para de gritar, não sei o que. Eu dei a chance, me apaixonei, só que no começo isso foi um grande empecilho para mim. No mangá, obviamente, a gente não tem a parte do áudio, só que essa questão dele só gritar e dele agir de forma tão enérgica, assim, trazia uma infantilidade muito grande pro Asta. Sendo que ele estava ali na faixa dos 15 anos e não combinava uma personalidade tão infantil que parecia ali ter uns 5, 6 anos com a idade dele. Tá? Eu sei que ele tem uma questão mais ingênua e tudo mais, só que você não vê mesmo os adolescentes mais ingênuos e mais infantis agindo de uma forma tão infantilizada que nem ele agia. Então isso me incomodava bastante, até porque o Asta, ele é um personagem um pouco mais profundo, um pouco mais complexo, e aí não condizia. Dificultava um pouco de criar aquela identificação, porque não condizia com a vida real. E toda vez que você tem um personagem, uma situação que não condiz com a vida real, você esbarra ali numa barreira que te impede de criar essa identificação. A repetição de frases ou ideias também era uma coisa que me incomodava muito em Black Clover, então se você pegar o Luke ali, tudo que ele fala é só sobre lutar. Quero lutar com você, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. E isso acaba fazendo com que o personagem não tenha ali uma interação normal. O Gauch, por exemplo, tudo é a irmãzinha Mary dele. A Grey, tudo é porque eu tenho vergonha. Então, a Sol tudo é relacionado a não posso me aproximar de homens, não podemos aceitar a ajuda de homens. E essa repetição contínua parece que a pessoa é um robô, que ela não sabe conversar, ou que ela não tem um repertório ali para poder conversar qualquer outra coisa, né, com os outros personagens. Quando você está escrevendo para uma obra, você obviamente só vai colocar ali as interações que vão trazer alguma relevância ali dentro, que vão realmente fazer o enredo andar, e justamente por isso você colocar características assim tão repetitivas tira uma característica principal da personalidade ali das pessoas, que é permitir que elas mostrem um pouco mais do que só que o Luke adora lutar, ou que a Grey é muito tímida, ou que o Gauch é fascinado pela irmãzinha dele. Então essa falta de interação também normal entre os personagens prejudica um pouco essa identificação, porque quando você não tem situações reais do dia a dia que você se identifica, né, como acontecendo na sua vida, você não consegue comprar essa narrativa. Então, essas coisas me incomodavam bastante. E falando em Gauch, a obsessão dele pela Mary é uma coisa que me incomoda muito, muito até hoje. Se você fizer uma análise mais profunda, tem outras coisas ali, né, que são referentes a essa fascinação que ele tem por ela, mas me passa uma sensação assim de incesto com pedofilia. Então eu acho que é uma coisa que é muito problemática ali dentro para o mangá, pelo menos para mim, talvez não seja para você, mas eu realmente não gosto disso. Eu tô falando que todo mundo tem que entender como eu entendo? Não, não precisa, mas esse lance do sair sangue do nariz quando você vê alguma coisa na obra japonesa, isso é muito ligado à questão de excitação. E o Gauch salta maldito do sangue ali pelo nariz dele em muitas ocasiões. E é
meio complexo. Então é uma coisa que eu realmente, assim, não gosto nem um pouco e que pra mim é muito difícil de superar dentro de Black Clover. Rivalidade para todos os lados. Eu sei que a gente tá falando de um shonen, né? E todo shonen tem essa base de rivalidade. A rivalidade do Asta do Yuna, eu ainda acho que é uma rivalidade bem legal, bem diferente do que a gente tem na maior parte dos animes shonens aí no mercado. É uma rivalidade bem sadia, mas tudo para eles é rivalidade, né? Então, assim, o Leozinho também virou rival do Asta, o Nozel é rival do Mereoleon, e tudo bem eles serem rivais, mas você ficar trazendo isso de forma explícita o tempo todo, né, deles decretando isso, parece um pouco falso, soa um pouco falso para mim e um pouco forçado. Então parece que tá forçando muito a barra de toda hora eles precisarem ficar reforçando que são rivais. Ah, porque fulano é meu rival, agora você também é meu rival. E tá, a gente tem rivalidade o tempo todo no nosso dia a dia, mas a gente não fica decretando para os outros que os outros são nossos rivais. Então, eu acho que isso força um pouco da barra e é uma coisa que eu não curto muito ali. Uma vez ou outra você colocar um diálogo falando sobre isso, beleza, mas tanto assim quanto é em Black Clover, eu acho que fica um pouco maçante. Vilões que se tornaram amigos do reino de Clover sem sofrer consequências, tá? Isso daqui é uma coisa que tem em muito mangá, tipo Naruto lá, depois Orochimaru. Ele ficou na prisão domiciliar lá do laboratório dele. Mesmo assim, eu ainda achei que não tinha nada a ver. Ou então o Kabuto lá virou, sei lá, chefe lá do orfanato. Isso é uma coisa que a gente sempre vai encontrar nos mangás e nos animes. Mas que nem o caso da Sally ali, do outro grupinho dela, que, meu, eles simplesmente quando descobriram que eles estavam sendo usados ali pelo Patre, né, e que eles iam servir de sacrifício e tal, eles, sei lá, viraram amigos do reino e passaram a integrar ali o reino, tipo, fazer as pesquisas, as coisas todas. Isso é uma coisa que pra mim não dá muito pra tancar, é uma coisa que eu não gosto, não é só em Black Clover que tem isso, tem em outras obras também, e eu não curto muito e eu não gostei disso em Black Clover. E aí, puxando um gancho disso daqui, porque também tem a ver, a gente tem uma questão de vilões com motivações fracas ou sem motivações. Então, essas, principalmente nas subtramas, né? Você ter ali vilões que eles estão fazendo a maldade só por fazer a maldade, acaba ficando muito raso dentro de uma narrativa. É óbvio que existem pessoas que elas são más, só por serem más, mas se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é o famoso psicopata, né? Que na linguagem técnica da psicologia e da psiquiatria é chamado de personalidade antissocial, ele é uma pessoa que ela é completamente incapaz de sentir qualquer tipo de emoção, né? Pelo menos as emoções de afeto. Então, ele pode sentir emoções como excitação ou empolgação, mas nada é ligado ao lado humano, de se apaixonar, de amar, de ter empatia, de sofrer ali, de ficar triste pelo outro. Não, ele não tem esse tipo de emoção, é zero emoção nesse quesito. Só que mesmo essa pessoa, mesmo esse psicopata, ele tem motivos que o levam a cometer crimes ou a passar a perna nas pessoas, que os motivos geralmente são ou para poder conquistar um cargo alto, ou para conseguir conquistar alguém para poder tirar vantagem, ou para poder ter ali prazer pessoal. E nos vilões que a gente tem ali em Black Clover, mesmo em casos dos psicopatas, né, como, sei lá, o caso do Dante ali, que ele tem uma personalidade que é só de fazer o mal por fazer, porque ele gosta, né, e tal, você não tem uma motivação para isso. Então eu acho que fica um pouco raso, mas acho que o Dante nem se encaixa tanto aqui. Tem outros personagens que se encaixam muito mais, como o Ladros, por exemplo, ou vários outros ali, eles não têm algo mais intenso ali para poder justificar narrativamente falando. Eu falei que nem ia ser uma análise, né, técnica, eu tô acabando fazendo análise técnica, mas eu acho que essas motivações fracas dos vilões acabam tornando as atitudes dos heróis um pouco mais sem sentido, assim, entende? Eu tô lutando pelo mal, só que numa narrativa ali você precisa
ter um contraponto em relação ao personagem principal ou aos heróis ali em geral, e geralmente os vilões, eles têm personalidades muito ambíguas e contrárias ali aos dos personagens principais. E em Black Clover a gente não tem muito isso. Óbvio, os principais estão lutando pelo bem, os vilões estão lutando pelo mal, mas é só isso. É diferente, por exemplo, vou citar Naruto mais uma vez aqui, que é um anime favorito. O Madara, ele era mau, ele era egoísta, mas ele era muito mais do que isso, né? Ele estava ali querendo implementar o plano dele justamente porque ele tinha uma falsa visão de que aquilo ia levar ao fim do sofrimento, das guerras e de tudo mais. A gente tem ali agora o Lucius, né, que ele é para mim o vilão mais interessante de Black Clover até agora, mas uma grande parte de outros vilões faltam isso. Então isso era uma coisa que realmente me pegava bastante. Inclusive, essa questão da previsibilidade dos vilões acaba ficando muito explícita, porque se você não tem uma motivação para a pessoa estar fazendo tal coisa, fica tudo muito previsível. Então, eu acho que acaba se tornando uma grande falha de Black Clover isso daí. Só que, apesar de tudo isso que eu falei aqui, a gente tem milhares de outras coisas que superam muito mais essas falhas, ou pelo menos essas coisas que eu não gosto no mangá e no anime, e é por isso justamente que eu continuo acompanhando o mangá até agora. Vou assistir o filme agora no meio do ano, tô ansiosa pro dia que o anime vai voltar, e é uma das minhas obras favoritas aí, até porque se não fosse, eu não tava toda semana fazendo vídeos sobre Black Clover aqui, tá? Mas agora eu quero saber de vocês, quais são os pontos principais que te incomodam em Black Clover? Quais são os defeitos que, na opinião de vocês, são os maiores na obra? Deixa aqui, tá bom? Semana que vem a gente volta com mais Black Clover. E é isso. Beijos. Tchau.